hoje uma corredora especializada em trail running, que desde 2016 mora na Espanha, para onde se mudou após ser impactada pela violência no cotidiano da cidade maravilhosa. Na escola não gostava das aulas de educação física, pois se sentia insegura. Depois praticou hipismo e, após uma queda em que quebrou a cara, decidiu enfrentar seus medos e continuar montando. Aquilo foi transformador e revelou um caminho sem volta, o da superação. Foi o que ela buscou também ao se aventurar nas corridas de aventura e no mountain bike. Venceu os circuitos Ride Rio e Expedição Chauás, a Brasil Wild de Tararé e foi bicampeã da Tierra Viva Expedition Race na Patagônia. Ganhou, entre outras, o circuito Ravelli de mountain bike, foi campeã carioca de XCO e XCM em 2010, venceu o Big Biker de Taubaté, 3 provas de 12 horas e a Trans Portugal, competição de 8 etapas e 1.000 quilômetros. Até no triatlon off-road ela se destacou, vencendo o Xterra Ilhabela e o circuito Xterra em 2011, ano em que conquistou o 14º lugar no Mundial de Xterra em Maui, no Havaí, e foi campeã do X-Tri 24 na Inglaterra. No final de 2011, fez sua estreia em uma corrida de trilhas, a La Mission Patagônia, prova que venceu, confirmando sua versatilidade e resistência. A partir daí, deixou gradualmente o multiesporte para focar nas corridas de ultradistância, acumulando uma lista de conquistas que não para de crescer até hoje. Venceu diversas provas, dos 50 aos 160 quilômetros, no Brasil e na América do Sul. Conquistou o 5º lugar na TDS da UTMB e na Marathon des Sables, além de 2 top 10 na icônica UTMB de Chamonix. Foi campeã da Bryce Canyon Ultra 100 milhas e, depois de um período em que pensou que sua carreira pudesse ter chegado ao fim, no ano passado reencontrou o propósito ao participar de uma prova de 402 quilômetros. Mesmo enfrentando uma lesão há apenas 2 meses da largada, cruzou a linha de chegada da Cocodona 250 em 2º lugar. O que viria a seguir parecia inatingível, mas ela acreditou, movida pelo medo, pelo imponderável e pelo desconhecido. Conosco de volta aqui hoje, 6 anos depois, a designer, treinadora de corrida e professora de yoga que acaba de sagrar-se campeã e recordista da tríplice coroa das provas de 200 milhas. Entre junho a outubro, em apenas 4 meses, foi terceira colocada na Tahoe 200, vice-campeã na Bigfoot 200 e da Moab 240. Um feito histórico que acaba de colocá-la no panteão das lendas mundiais do ultrarunning. Uma brasileira especialista em vencer, a carioca Manuela Portas Gonçalves Vilaseca. Seja muito bem-vinda, Manu. Muito obrigada. Eu acho que você sabe mais de mim do que eu mesma. Você Ah. falou coisas que eu nem lembrava aqui, Michel. Ai, ai. Não, mas agora a gente vai lembrar, porque, Manu, primeiro, né, obrigado por estar interrompendo a sua siesta, né, para estar Imagina. gravando aqui o Endorfina Podcast, porque depois de quase 10 anos morando aí, eu tenho a impressão que você já incorporou a siesta na sua Não, rotina. a siesta eu nunca consegui fazer. Ai, ai. Ô, Manu, depois de ter acompanhado você aí desde a sua participação na Marathon des Sables, que foi em 2022, né? Eu estou ensaiando assim para te chamar, sabe? Porque a nossa primeira conversa foi em outubro de 2019, faz muito tempo, aquilo que a Muito gente falou tempo. ontem, né? Você não tinha nem 40 É. anos, mano, era uma jovem Não, Manuela àquela altura. exatamente. E eu fiquei impressionado, eu não lembro se eu cheguei a te escrever alguma coisa, porque a Marathon des Sables eu conheço há muitos anos, eu acho uma prova fantástica, incrível, obviamente pela localização, pelo desafio, eu imagino, deva ser. Mas que bom que, graças a Triple Crown, a Cocodona, deu certo agora da gente conversar. E claro, a gente gravaria agora, de qualquer maneira, você terminando a Tríplice Coroa ou não, porque já estava na hora da gente se atualizar. Mas como é que está hoje você, Manu? Não no sentido né, a prova terminou semana passada, você está quebrada ainda, eu sei, mas eu digo, como é que você está na vida com 46 anos que você fez esse ano, quase 10 anos ou 10 anos que você mora aí em Moiá? Como é que está a Manuela? Em que fase da vida que se encontra a Manuela? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que, assim, passado tanto tempo, as coisas mudaram muito, né? Da última vez que a gente conversou, eu acho que eu estava num processo de adaptação aqui. Eu acho que, por exemplo, eu nem falava o catalão
quando a gente conversou. Eu Eu acho que acho que eu não. falava castelhano. Uhum. Eu aprendi o catalão não estudando, mas simplesmente escutando e, e falando em casa, tentando falar em casa. E hoje o catalão é assim o meu idioma principal. O idioma que eu mais falo. A minha formação, por exemplo, de yoga que eu fiz na pandemia, é, eu comecei dando aulas em catalão. E assim, curioso isso, mas hoje em dia, se você me pedisse para te dar uma aula em português, eu ia sentir dificuldade porque o catalão está tão interiorizado para mim, principalmente no yoga, porque Uhum. eu comecei dando aula em catalão. Então, assim, eu tenho as aulas muito interiorizadas em catalão, e assim, é engraçado, né? Um idioma que eu não entendia nenhuma palavra, hoje em dia é o idioma que eu falo todos os dias e que é o idioma, assim, que muitas vezes eu até penso em catalão. Uhum. Então, assim, essa é uma mudança muito grande para mim, de sentir que eu estou mais adaptada. Eu acho que assim, adaptação total, completa, ela não acontece nunca quando a tua cultura é diferente. Então, por mais que hoje em dia eu sinta que, né, aqui é minha casa e eu já tenho assim meu trabalho tudo estabelecido aqui, eu mudei o rumo da minha vida, então assim, de designer eu fiz formação para ser treinadora, para dar aula de yoga, e hoje em dia eu tenho um estúdio aqui, onde eu tenho vários alunos, eu tenho os treinamentos online, as pessoas que eu treino através de uma plataforma online. Isso mudou completamente na minha vida, mas assim, eu sinto que existe uma coisa, uma barreira assim cultural, que essa barreira chega um ponto, você nunca consegue penetrar totalmente nessa barreira, sempre vai ter uma coisa assim que te separa um pouco, porque a tua essência é outra, né? Então, assim, é, não vou negar que eu sinto falta do Brasil, dos meus amigos, da minha família, mas ao mesmo tempo eu entendo que hoje em dia a minha vida mudou também, né? Eu acho que assim, se eu voltasse para o Brasil, eu teria que mudar a minha vida. Assim, eu não teria a vida que eu tinha antes, né? O rumo da minha vida Exato, porque mudou tudo um pouco. mudou, é óbvio, até você Tudo mudou, mudou, então. tudo mudou. Eu sinto que hoje eu tô num lugar, assim, e lugar que eu quero dizer não é um lugar físico, mas é um lugar, assim, um mental space, né? Talvez, assim, muito bom. Eu acho que eu, eu envelheci com a maturidade, né, de uma pessoa que eu acho que eu me espiritualizei mais, assim, eu sou uma pessoa super tranquila. Eu tento sempre me centrar em ser uma boa pessoa, porque eu acho que isso é o mais importante para mim. Assim, eu aprecio muito quando eu conheço alguém que tem uma energia boa, que é boa pessoa. Então, assim, eu tento ser essa pessoa também com as pessoas que estão em volta de mim. É, eu acho que aquela Manuela do Rio, que era aquela ansiosa de a vida muito corrida, tem que acordar 4 horas da manhã, agora pegar. Isso acabou, então assim, eu tenho um ritmo de vida. Apesar de que eu tenho assim o dia super cheio, assim, que eu falo, eu não tenho tempo para nada. Mas o não ter tempo para nada é de uma maneira mais ordenada e mais tranquila. Eu deixei de pensar, por exemplo, se eu tenho uma semana, como foi a semana antes de viajar para Moab, que eu tinha 200 mil coisas para fazer, eu separei isso em dias e fiz, ok, segunda você vai fazer isso, terça você vai fazer isso. Então, assim, eu não deixava o meu pensamento escapar para o futuro e pensar, mas você ainda tem que. Eu falava, não, porque isso eu deixei para fazer domingo. Então, eu só vou Exato, pensar disso no exato. domingo. Controlar a Então, ansiedade, né. exato, eu acho que aprendi a viver mais no presente, que isso é uma coisa super importante. Eu não fico pensando no futuro, eu realmente tenho vivido o presente. Eu acho que talvez até o meu sucesso nesse tipo de distância veio pelo meu aprendizado e pela minha maturidade de entender que o presente é a única coisa que existe. E que o futuro, né, esses pensamentos que te levam num outro lugar, isso é tudo imaginação. Então, isso é o que gera ansiedade, isso é o que gera, né, toda essa agonia, essa coisa que a gente tem, essa vida que a gente vive assim. E eu acho que quando você consegue fazer esse shift, assim, né, de tipo falar, cara, deixa eu estar aqui. Eu estou agora conversando com o Michel, por que eu vou estar pensando na aula que eu vou dar depois? Não.
Eu vou centrar em estar aqui com você, 100% da minha atenção aqui com você, e quando eu tiver que dar aula, eu já vou pensar na aula, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito simples, mas também muito difícil de atingir. Você tem que fazer muito exercício mental para conseguir fazer isso. Então, eu acho que, assim, isso resume a pessoa que eu sou hoje. Que eu acho que eu sou uma pessoa muito mais presente, centrada nas coisas que eu estou fazendo. Talvez até intento copiar um pouco essa filosofia do japonês, que só faz uma coisa de cada Isso. vez, né? Mushin. Exatamente. Então, eu acho que esse foi a grande diferença, assim, né? Daquela época para agora, eu sinto que eu tô num momento muito melhor da minha vida. Que bom, né? Você ter se adaptado. O Gerard é catalão também ou ele é de Gerard é outra região? catalão. Tá. Não, ele é daqui de Moiá. Isso também deve dar um empurrãozinho para ajudar, né? Tanto na Sim, sua, claro, no aprendizado da língua, mas também, né, em você entender, né, o ambiente que é, você está, porque você é da torcida não adversária, mas você vem de outro país, né? Você tem uma é. outra, e isso com certeza te ajuda. Agora, eu ouço você falar, né, e para mim você está muito serena, ah, e isso é legal da gente ir ficando mais velho, né? A gente vai amadurecendo em muitos sentidos para o bem, mas, cara, para mim isso é um privilégio. Você sair de uma cidade como o Rio de Janeiro e morar numa cidade que, pelo que eu pesquisei, tem 7.000 habitantes por aí, né? É. Ah, é longe, né, mais ou menos longe aí de Barcelona, então você está no meio das montanhas, você está num lugar completamente diferente de tudo que você viveu aqui no Brasil, né? Uhum, E você ter se adaptado a isso e você está aproveitando o melhor disso é um uhum. privilégio. É, é. Na verdade foi a mudança que eu procurei, assim, que é difícil, sabe? Não é fácil. Eu acho que quando eu saí do Rio, eu ainda tinha essa mentalidade da cidade grande, e principalmente o Rio, que é uma cidade que, assim, você tem a praia aí do lado. Então, assim, é verão o ano inteiro. Eu lembro dos meus finais de semana, eu achar, assim, absurdo uma pessoa ir para casa, ficar em casa. Eu achava absurdo sentar no sofá e descansar. Porque eu falava, cara, eu tinha uma sensação no Rio de estar perdendo tempo Aham. quando tá fazendo sol e você tá um sábado dentro de casa. Era tipo essa sensação horrorosa de estar perdendo tempo. Que na verdade é uma coisa assim meio louca, né? De você pensar, porque assim, por que perdendo tempo? Por que eu tenho que estar na praia? Por que estar na praia é aproveitar mais o tempo do que estar em casa? De repente, em casa eu tenho alguma coisa mais para fazer, ou eu preciso simplesmente botar o pé no freio e eu preciso parar. Então, assim, o Rio ele traz para mim, e até quando eu viajo para o Rio, quando eu vou para o Rio ver a minha família, eu volto exausta porque eu volto essa minha mentalidade de achar, e principalmente quando eu tô de férias no Rio, que eu só tenho 10 dias, eu só tenho uma semana, aí eu tenho que aproveitar o tempo todo. Aí eu falo, cara, não posso nem dormir. É, Entendeu? Eu tenho que ver todos os amigos, ver a família, visitar todos os lugares que eu quero ir, ir a todos os restaurantes que eu gosto, ir a todas as trilhas que eu gosto. Caramba, uma loucura. Eu volto para casa, exausta. Assim, para mim foi super difícil botar o pé no freio. Entender que, de repente, o final de semana eu posso sair para treinar, depois eu volto para casa, almoço, e aí eu não tô fazendo nada. Porque aqui não tem nada para fazer. A minha programação, a minha programação mais wild aqui em Moiá é ir tomar um café com aham. alguém. Mas você já foi E, lá no Blatt comer uma pizza com o sim, Gerard? não, o Blatt a gente vai de vez em quando, mas assim que eu falo, a gente não é o tipo de pessoas que a gente come fora toda hora. Coisa que no Rio eu fazia o tempo todo. Eu não Uhum. cozinhava. Então, assim, uma das coisas que eu mudei na minha vida, eu aprendi a cozinhar. Aprendeu a E eu cozinhar. gosto de cozinhar. Para mim é tipo um hobby. Então, assim, até porque a gente é vegetariano e a gente, né, tipo assim, depende de onde você vai, você não vai encontrar muita coisa. Então, eu aprendi a fazer, né, várias receitas, coisa pela internet, coisa que eu achei que eu falei, cara, eu nunca na minha vida eu vou cozinhar porque eu não Uhum. gosto. E não era que eu não gostava, eu simplesmente nunca tinha parado para dedicar tempo a isso, porque eu não Uhum. tinha esse tempo. Uhum. Ou porque eu não achava interessante. E aí, quando você se vê numa situação onde o dia tem muitas horas e assim, não é que você tem 1000 coisas para fazer. Então, peraí, o que eu posso fazer?
eu posso aprender a fazer isso, a fazer aquilo. Então, assim, a gente sai para comer fora de vez em quando, mas não é o nosso hábito, a gente não sai o tempo todo. Amigos aqui, eu não tenho a quantidade de amigos que eu tinha no Rio. E por mais que eu seja uma pessoa que eu acho que eu sou aberta a fazer amigos e tudo mais, culturalmente a gente é diferente. Então, assim, agora eu tenho um grupo de amigos que são brasileiros, que moram aqui em Moiá. E você conecta com essas pessoas no momento 1. Então, assim, esses amigos que eu conheci por último são os mais amigos meus. Que eu chamo para vir a casa, né? Tipo, vem cá, vamos fazer um lanche. Foram os últimos que eu conheci, mas são os que eu tenho mais proximidade e que eu falo assim, a gente fala o mesmo idioma, né? Nos dois sentidos. Então, assim, a gente se entende. E isso, para mim, tem sido muito bom, porque também é uma maneira que eu tenho de conectar com a minha cultura, né, estando aqui. Exato, É. Que bacana. De novo, eu acho que quem consegue se adaptar longe dessa loucura dos grandes centros é um privilegiado, né? Porque a gente acaba se viciando, se acostumando com o que não é tão legal. Claro que tem muitas vantagens de morar numa cidade como Rio, como São Paulo, mas é claro que, independente de onde você esteja, numa cidade menor, onde você consiga trabalho, você vai ter uma qualidade de vida melhor. E não há necessidade, né? A gente não precisa viver nessa roda do ratinho, que está sempre correndo atrás das coisas, né? Tem que ir, tem que fazer, né? Por que você não está na praia? Esse exemplo acho que é fantástico, né? Por que você não está na praia? Bom, eu não quero estar na praia, tem outras coisas para fazer, ou não quero fazer nada, né? E você pode não fazer nada na praia, mas você pode não fazer nada em casa, e tá tudo bem, né? Exatamente. Antes de seguir com o episódio, eu quero compartilhar algo com você. Uma coisa que eu sempre acreditei na minha relação com o esporte e que eu tenho percebido bastante aqui nas conversas do Endorfina é que a essência por trás da prática dos esportes de endurance, seja correndo, nadando, pedalando, se resume em 3 pilares: paixão, consistência e autenticidade. É sobre ser real com você mesmo e com o esporte. Eu acho que isso é muito importante. E é por compartilhar dessa mesma vibe que a parceria com a Two Peaks Bikes faz tanto sentido. A Two Peaks Bikes não é só uma bike shop para ciclistas hardcore. É uma galera que vive o esporte com a mesma paixão que a gente aqui, eu e você. E olha, eu sei que nem todo mundo aqui é ciclista ou triatleta, mas se você já pensou em começar em dar aquela chance para a bike, seja para variar o treino, seja para se recuperar de uma lesão ou simplesmente para curtir um vento no rosto, a Two Peaks Bikes é o lugar perfeito para iniciar essa conversa. E o clima lá é justamente esse, de acolhimento. Não importa se você é um ultraciclista, como muitos que já passaram por aqui, ou se você está comprando a primeira bike para experimentar as sensações e os benefícios do ciclismo. Todo mundo que curte se desafiar é bem-vindo. A Two Peaks Bikes tem 3 lojas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui pertinho, na Avenida Faria Lima, e em Los Angeles. São verdadeiros hubs da comunidade esportiva. Fique de olho no Instagram, @2peaksbikes, para conferir as novidades, como a chegada das famosas bikes da californiana Yeti e da espanhola Orbea, que vem para acrescentar ainda mais variedade às marcas e produtos incríveis disponíveis para você escolher o que melhor se encaixa ao seu perfil. Agora eu convido você a visitar uma das lojas da Two Peaks Bikes, que é distribuidora oficial da Factor e da Santa Cruz Bikes no Brasil. Bons treinos e saúde. E lembre-se, não importa o esporte, o importante é não parar. Siga @2peaksbikes. Eu vou soletrar 2 o numeral, PEAKS, bikes no plural. Bom, eu ia deixar para te perguntar isso no final, mas tá me dando vontade agora de já logo saber isso. Você teve um resultado já muito legal, né? Eu diria que fantástico na Bryce, que eu não tinha sabido até ontem que você tinha participado dessa prova de 100 milhas nos Estados Unidos. Depois, Cocodona no ano passado, fantástico. E agora você teve esses 3 resultados incríveis que coroam com a tríplice coroa, né? O teu ano de 2025, né? Para você, o ano de 2025 já está pago, né? Não as contas, Sim. né? Mas, enfim, com o dinheiro que você ganhou dessa premiação de tríplice coroa, você está pensando em comprar uma propriedade lá no Arizona, em Jerome ou em Flagstaff, para você e o Gerard se mudarem para lá e você aproveitar a sua fama
e fortuna, porque, cara, nos Estados Unidos você está tendo bastante sorte, né? Assim, o deserto, aquele clima árido, está te favorecendo. Só se eu pegar o meu finisher buckle e botar num leilão e de repente alguém pagar alguma coisa por eles, né? Que foi engraçado que outro dia um amigo me perguntou quanto você ganhou para fazer isso? Eu falei, Meu nada, Deus do eu não céu. ganhei nada. E ele ficou chocado, ele falou, como que você não ganhou nada? Eu falei, não ganhei nada, a gente ganha uma medalha, a gente ganha um troféu. E é isso, assim, tem uma coisa da cultura americana que, assim, com o Gerard a gente fala muito isso, e que é uma coisa que a gente gosta, porque eu lembro de um amigo falar assim, pô, você ficou em segundo na Cocodona, não teve um pódio? Você não subiu no pódio? Você não sei o que? Eu falei, não, eu cruzei a linha de chegada, o cara me deu o troféu, deu um tapinha nas minhas costas e falou, muito bom, tchau, adeus, né? Então, assim, eu acho engraçado, né? E ele ficou assim, tipo, como assim e tal? Eu falei assim, não é ruim, não. É uma coisa que a gente gosta. Porque, assim, eu acabei a prova e eu já podia ir para casa. Bryce Canyon foi igual. Eu cheguei lá, cruzei a linha, eles me deram um troféu, eu dei um boom no gonga e foi assim, tá, agora você pode ir para casa. Fui para casa. Você não tem que ficar lá esperando, nem voltar e tal, não sei o quê. No final das contas, eu acho assim, eu faço e fiz isso para mim, né? Eu acho assim, Exato. volto nessa história de que isso é uma coisa muito pessoal, ganhando ou não ganhando. O que eu aprendi nessa prova, e eu lembro que antes, né, quando isso estava em processo, ainda faltava prova Moab e tal, eu falei, eu já ganhei tanta coisa com isso, eu já aprendi tanto, sabe, isso já me deu tanto para minha vida pessoal, que se eu morrer hoje, eu morro feliz, entendeu? Então, assim, eu não fiz isso com a intenção de chamar a atenção de ninguém, nem de ter um reconhecimento, que venham falar de mim e tal. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu sinto muita dificuldade de falar de mim. Como você está falando agora, Bryce Canyon, caramba, você ganhou, eu nem sabia. Porque provavelmente eu nem falei. Porque eu não falo, entendeu? Então, assim, e tudo isso que tá rolando, esse boom que rolou, assim, na mídia com o Triple Crown, rolou porque outras pessoas estavam falando de mim, não porque eu estava falando de mim. Exato, é. Porque eu tive, né, a sorte de ter um patrocinador maneiro o suficiente para falar, cara, a tua história é bonita e a gente quer contar. E botar uma equipe de vídeo que falou assim, a gente vai fazer um documentário teu. E que essas pessoas trabalham tão rápido que eles estavam editando os vídeos e postando os vídeos enquanto eu estava na prova. Então, essa foi a maneira como as pessoas começaram a viver a prova junto comigo enquanto eu estava na prova. Isso é um privilégio. Claro. Isso não é uma coisa que, né, assim, talvez até tenham outras histórias de outros atletas muito mais interessantes do que a minha, mas que não tinham essa galera por detrás que estava lá. Mas assim, também ao mesmo tempo eu falo, poxa, eu nunca tive isso, entendeu? Então que chegue nesse momento da minha vida e que eu estava no final desse ciclo e que eles tenham dito, cara, a gente quer contar a tua história, eu fiquei super feliz, super emocionada. Claro. Falei, poxa, porque no final das contas, quando acabar tudo isso, ou quando eu tiver muito mais velha, eu sempre posso ir lá olhar e falar assim, olha, caramba, foi tão legal isso que eu vivi, entendeu? Então, assim, realmente isso está acontecendo pelo fato de que tem outras pessoas que falaram ou que querem falar, porque eu mesma, eu não teria falado de mim dessa maneira e nem assim. Teria postado, pô, tô muito feliz e tal. Até porque se você for lá no meu Instagram buscar o meu post, o meu, Manuela, depois da prova, eu falei algo muito, muito simples. Né? Eu falei que não tinha nenhuma expectativa, tipo, appreciate everything, não? Zero expectations e appreciate. Para mim era isso, eu fui nisso sem expectativa e com o coração aberto para apreciar qualquer coisa que viesse na minha direção. E isso diz muito a respeito da Mount to Coast,
eu não conhecia essa marca e quando eu vi no teu Instagram, eu também achei que fosse um tênis novo da On Running ou alguma coisa, né? Porque a estética é meio parecida com Parece. um outro modelo. Mas eu ouvi você explicando sobre o propósito deles. Eu não encontrei muita informação a respeito deles, até no próprio site. Eu não sei nem se é uma marca americana, eu nem sei. Eu não Não, descobri isso. é uma marca de Hong Kong. Ah, tá. Eles comunicam de uma maneira que parece uma marca americana, porque eu também, quando não conhecia Mount Coast, quando eu entrei, eu falei, é uma marca americana. Uhum, É uma marca que está forte no mercado americano, mas é uma marca muito, muito, muito nova. É uma exato. startup, né, que tem Uhum, um ano e meio, uhum, mas que eles tiveram a sabedoria, que eu não digo que isso é sorte, eu acho que assim, eles tinham conhecimento para desenvolver um tênis muito bom já desde o princípio. E isso é muito difícil, porque existem marcas que estão no mercado há anos e pois que é. não chegaram onde eles É. estão com tão pouco tempo. Aham, Então, assim, quando eu dei o ok para eles e eu assinei o contrato com eles, eu não tinha nem experimentado o tênis. Eu não tinha o tênis na minha mão. uhum, É, Me deu medo no princípio, porque, claro, você fala assim: se o que eu tenho no pé não serve, como é que eu vou exato. É. fazer? Se ainda fosse Então, para correr uma maratona, né? mas, assim, realmente, essa distância. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa na internet, comecei a olhar todos os reviews que existiam de Mount Coast. E uma coisa me despertou atenção: eu não vi nenhum comentário negativo, nenhum, zero. Uhum, Aí eu falei, bom, eu acho que eu posso confiar e eu vou confiar, porque é a única marca que, a dia de hoje, está disposta em apostar em mim. uhum. A marca com quem eu estava, que era Kraft, me disse Não não, quis, é. não quis. E eu pensei, eu não posso ficar com vocês sem receber nada, porque eu não posso, eu financeiramente não posso fazer esse projeto. E eu preciso de uma marca que queira fazer esse projeto comigo. Então foi aí quando eu disse à Kraft que eu não seguiria. E aí foi quando eu disse a Mount Coast, vamos nessa, vamos embora. E assim, se tem uma coisa muito legal, é que o que aconteceu aí foi uma união de interesses, né? Pois é. Então, por exemplo, quando eu propus a Craft, eu falei, eu tenho inscrição para o Triple Crown. Isso vale quase $5.000. E eu tinha inscrição. Eu consegui com o Tailwind, que é o meu sponsor de nutrição. Vocês podem me ajudar a fazer esse projeto? Eu não estou pedindo nenhum, nem 2, nem 10, nem 100, nem 1.000. Qualquer coisa. Vocês podem me ajudar? E a resposta foi não. Não, nenhum, nem zero. Aí eu falei, bom, se eu não me valorizo agora, quem vai me valorizar? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que foi importante, nesse momento, eu ter tido essa... Ok, então eu não posso ficar com vocês. Desculpa. E a justificativa foi, esse nicho de mercado não interessa a gente. Bom, e Então, também é direito deles, né? totalmente, não, Claro, não. é. Isso não é, isso é uma coisa, respeito 100%, mas assim, eu tive que tomar uma decisão a partir desse comentário, que se esse não é o nicho de mercado de vocês, é o nicho de mercado que eu estou interessada em Exato. participar agora. Então, assim, com o Mount Coast, o que aconteceu? Esse nicho de mercado é o Casou nicho de direitinho para mercado eles, né? deles. Porque se eles estão desenvolvendo tênis para durar durante muitos quilômetros, que prova melhor que uma de 200 ou Pois é. 250 milhas para colocar o Exato. produto à prova? E não, e no mercado onde eles, claro, é o mercado-alvo É o deles, né? mercado Estados Unidos, que é o deles. maior Então, mercado do assim, mundo, é. eu tô super feliz porque foi, né, assim, não é que eu não tô fazendo um favor a eles e nem eles a mim, foi tipo, a gente casou com os nossos objetivos, né, que muitas vezes eu já me vi em situações de estar em equipe que, a gente quer que você corra o TMB. Já fiz o TMB 4 vezes, eu não tenho o menor interesse em voltar ao TMB, não me motiva, não me Uhum, motiva zero, uhum. entendeu? Poxa, ir para lá e você fala assim, cara, simplesmente porque a marca tá te obrigando, entendeu? Eu fico feliz de poder hoje estar com uma marca que me apoia nas provas que eu quero fazer,
né? E que, acabado esse projeto, falaram: descansa, recupera, depois você pensa, tranquila, entendeu? Aham. Toma o teu tempo para dar o tempo do teu corpo, da tua cabeça, de tudo que você precisar para recuperar, que a gente entende que isso foi um esforço extraordinário. Então, assim, recupera disso e depois a gente já vê qual vai ser a próxima, entendeu? Então, assim, isso é respeitar o atleta, respeitar a pessoa, porque no final das contas eu sou uma pessoa, né? Eu não sou uma máquina nem nada. E eu preciso disso, né? Eu acho que, assim, na verdade é o que faz você tirar o melhor de você. É uma marca que entende, que te apoia, que, além de tudo isso, estão fazendo o que eles fizeram por mim, que foi, assim, essa coisa de ter o documentário, de ter tudo isso, que, Isso é cara, fantástico, né? não tenho palavras para Exato. agradecer. Eu gostei da filosofia que você explicou deles, né? De fazer, enfim, consumir menos, gastar menos, comprar menos pares de tênis, Uhum, né? Por mais paradoxal que isso possa parecer. uhum. Mas eles aproveitarem, já que eles investiram em você, vamos investir direito. Vamos mandar É, alguém para filmar, para dar exato, retorno, porque eles não podem esperar exato. que você, correndo Não, 400 não, quilômetros, vai estar lá feliz. Oi, pessoal, eu estou não. aqui, nananã. Né, cara? Assim, você tem que correr. Você já É, está gerando para eles o conteúdo para que eles possam aproveitar esse conteúdo e sim. divulgar. Aliás, no final da nossa conversa, quando a gente for falar do futuro, eu vou ter até uma sugestão para te dar e quem sabe a Mount to Coast também top Uhum. uma corrida em Nova York que eu queria sugerir para você participar, que eu também descobri ontem. Mas Que antes, legal. deixa eu te falar uma coisa. No Trail Tropical, que você Uhum. gravou esse ano lá com o Sim. Natan, você mencionou assim, que eu achei bem forte, tipo, né, nessa tua fase aí meio de down, meio deprê, não sabia mais se você ia Hum. continuar, né? A Kraft estava só te oferecendo para ser embaixador e tal. Você falou assim, puxa, será que o fim vai ser, será que o fim será assim? Será que esse é o fim, né? Uhum. Eu achei um pouco Uhum. pesado, né, da maneira como Hum. você colocou. Ah, e eu queria começar pelo seguinte: você ainda gosta de correr ou você gosta do lugar onde a corrida te leva, não Uhum. fisicamente, né? Não, a corrida vai Uhum. me levar para chegar lá em Jerome, Flagstaff, sei lá onde. Mas assim, desse lugar que a corrida te coloca, qual é a tua relação com a corrida hoje, depois de tantos anos correndo Uhum. profissionalmente, né? No sentido de você tinha patrocínios e tudo mais, você precisava trabalhar, mas assim, você tinha essas obrigações, né? E você buscava isso. Uhum. Ninguém te forçou a isso, né? Uhum. Você ainda gosta de correr? Olha, é muito boa essa pergunta. Eu acho que eu nunca gostei tanto de correr como eu gosto hoje. Porque houve aí uma mudança na minha relação com a corrida. Então, assim, se eu te falo, vou te falar uma coisa muito irônica agora, que eu já falei algumas vezes assim, mas que eu gosto de falar porque eu acho que muitas pessoas podem se sentir identificada com isso. A minha lesão foi uma bendição na minha vida. Me machucar foi importante para mim. O meu professor de yoga falou isso para mim. Eu lembro uma vez que eu tive uma lesão que não foi tão séria e eu falei, eu tô agora eu não posso correr e tal. Ele falou assim: as minhas lesões foram bendições na minha vida. Você agora você vai trabalhar um aspecto mental teu que você provavelmente nunca teria guardado tempo para trabalhar isso e tal. O que aconteceu comigo, assim, a minha lesão foi uma lesão, foi um menisco, eu tive que operar e tal. Quando eu operei, eu não fiz uma boa recuperação, não fui bem orientada, então acho que o problema foi esse. Eu fui muito mal orientada e eu achei que eu podia voltar muito rápido e eu estava muito equivocada. Eu tive muita dor, assim, se eu te falo que todos os dias eu tive muita dor, eu não conseguia dormir de tanta dor, e chegou um ponto que a minha dor era tão forte e tão presente na minha vida, que eu lembro de eu pensar assim, cara, se eu não puder correr nunca mais, eu compro essa ideia. Agora alguém tira minha dor, por favor, porque eu já não aguento mais. Eu estava sofrendo muito, 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 muito. É, assim,
Eu já não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, o médico não me orientava diferente. Eu cheguei a fazer outra ressonância e não havia. Você não tem nenhum problema. Eu falei, cara, mas eu tô com muita dor, eu não tô conseguindo viver. O meu trabalho, eu tinha a sensação que eu acordava, tipo o bonequinho do videogame, assim, você ganhou a vida, né? Aí durante o dia eu ia perdendo a vida, perdendo. No final do dia eu já não conseguia me mexer. Eu falava assim, cara, deita, dorme para você ganhar a vida para amanhã. E eu fazia dia a dia, era isso. E durante muito tempo eu fiquei assim. Eu achei que eu nunca mais fosse voltar a correr. E para mim era o que eu te falei. Eu já tinha comprado a ideia de isso acabou e você nunca mais vai voltar a correr. Ao mesmo tempo, eu estava inscrita no Triple Crown. Isso foi final do ano passado. E chegou um momento que eu parei, eu falei assim, ok, você tem que encontrar uma saída. Não, você está repetindo as mesmas coisas e esperando um resultado diferente. Não vai rolar um resultado diferente, alguma coisa tem que mudar. Eu lembro que o fisioterapeuta que estava comigo no momento eu falei com ele, será que eu vou num outro médico? Ele falou, não vai adiantar nada, porque não vão te falar nada diferente. O que você tem que fazer é isso, um dia a dor vai sumir. Falei, cara, é fácil falar isso, né? E assim, me dá um tapinha nas costas e fala assim, você tem que ser forte de cabeça. Falei, porra, caraca, se eu tenho que ser forte de cabeça, você tá me falando isso. Eu venho no fisioterapeuta pra você me falar que eu tenho que ser forte de cabeça. Quando em realidade, assim, a única coisa que eu fiz na minha vida até hoje é ser forte de cabeça. Eu falei, cara, não. Né? E nesse momento eu decidi que eu ia encontrar uma saída. Ninguém estava me ajudando a achar a saída. Eu falei, cara, tem que ter uma saída. Tem que ter. Tracei um plano. Falei, vamos num outro médico. Peguei gente que me deu, assim, falou assim, vai com esse Indicação. médico, indicação, exatamente, vai com esse médico que é muito bom em diagnóstico, vai com ele e tal, não sei o que. Peguei, marquei hora com Tem esse que ir para médico, Barcelona. fui a Barcelona, fui num médico especialista, que aí me falaram, esse cara trata os jogadores do Barça e tal, ele é muito bom em diagnóstico. Fui nele, levei minhas ressonâncias e expliquei a minha situação. Isso no começo do ano. Eu tinha acabado de assinar com o Mount Coast, ou seja, e eu ainda estava com dor. Então eu tive aquele dilema de, cara, o que eu faço? Será que eu viro para essa galera e falo, olha, não vamos assinar um contrato porque eu acho que eu nunca mais vou conseguir correr? Mas alguma coisa dentro de mim falava que eu ia conseguir, que você vai sair, eu vou sair. Então, assim, eu tinha esse objetivo, Triple Crown, uma dor horrível, uma lesão horrível que eu não conseguia sair, estava aí nesse espiral. Fui nesse médico, apresentei a ele o que estava rolando. Falei, olha, então, tá acontecendo isso aqui. Tô com dor, muita dor, não saio disso. Tá aqui a ressonância antes da operação, ressonância depois da operação. Ele olhou as imagens. Eu já estava entrando numa viagem de que eu não deveria ter me operado. Porque eu comecei a olhar vídeos na internet e vi que o menisco já não se opera. Falei, caraca, cagada, não devia ter operado. Fui nesse médico, ele olhou as imagens de antes e de depois, ele falou, olha, operação era importante. Você estava com... O menisco estava, né... você tinha uma... Eu não sei nem como falar em português, que eu ia falar trancado, que é tipo roto, né? E isso estava começando a causar uma outra lesão que teria te dado um problema. Então, a operação era importante. Uhum. Depois ele olhou as imagens depois da operação e ele falou, não tem nenhum problema, porque às vezes pode acontecer que durante a operação o médico te lesiona operando. E ele falou, não tem uma lesão da operação, você está bem. A única coisa que acontece, ele falou assim, tem coerência. O que você está me explicando tem toda a coerência. Você não fez uma boa recuperação. O que aconteceu foi isso. Então você tem que... Ele falou, quando é que é a tua prova? Falei, em junho. E a gente estava tipo em fevereiro. Ele falou, o tempo é curto já. Eu falei, caramba, bota as mãos na cabeça, né? Ele falou, você tem que parar. E aí, para, reabilitação, faz a reabilitação que você não fez, treinamento de força e
Ele falou, se você, antes de filtrar e não sei o quê, porque eu comecei a perguntar fator de crescimento, PRP, não sei o quê, ele falou, antes disso, faz um teste biomecânico, porque eu acho que você tem um problema de biomecânico, e se você colocar a palmilha, eu acho que você pode resolver muita coisa. Ele só me deu esses insights, ele não me falou quanto tempo parar, ele não me falou nada. Saí daí super assim. Resolvi me dar um tempo. Comecei a contar de trás para frente e pensando, se eu começo a treinar aqui, se eu começo a correr aqui, dá tempo de eu chegar aqui. Parei 8 semanas de correr. Caramba. Zero correndo. Parei. Fui num centro de reabilitação que montou séries de força específica para o meu joelho. Comecei a fazer esses exercícios sempre, bastante, regular. E fui num centro que fez o estudo biomecânico e ele identificou um problema. Ele falou, olha, o joelho esquerdo, que é onde eu tenho a lesão, ele falou, a tua pisada, normalmente, né, quando você está com a perna fazendo o gait, né, o passo, a tua coxa, o normal né, a coxa gira para fora, quando você pisa com a parte de fora do pé e ele cai para dentro. O joelho direito, o ângulo é esse. Daqui, ele vem para cá. O esquerdo, eu girava a coxa muito mais para fora. E quando eu caía muito mais para dentro. E a minha lesão era menisco interno. Aí, ele me deu um dado importante que foi... Ele falou, o tênis muito mole não é bom para você. Coisa que eu entendia que eu precisava de um tênis muito mole. Porque joelho, impacto, eu quero absorver o impacto, como eu faço amortecimento, tem que ser... Ele falou, não, porque o que está acontecendo? Ele permite o teu pé fazer esse movimento. Uhum. E Ele vai mais forçar ainda do que já ainda está indo mais. naturalmente. Então ele falou, você tem que ter um amortecimento, mas você tem que ter alguma coisa que esteja aguentando a parte de dentro do teu pé. Palmilha. Foi lá, fez, eu parei as 8 semanas, treinamento de força, palmilha, dor desapareceu. Eu, quando voltei a correr, eu não acreditava. Era como, tipo assim, Então, assim, toda essa história eu tô te explicando para te dizer, pensa na sensação de uma pessoa que pensava que nunca mais ia correr e, de repente, volta a correr e tem 0 de dor. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Então, assim, o que aconteceu? Eu falei, eu também não vou abusar do meu corpo. Eu passei por tudo isso. Eu não vou correr todo dia. Eu não vou correr muito. Exato, aí voltar gradualmente, claro. Aí, não só voltar. Hoje em dia, eu reduzo a minha quantidade de corrida em muito pouco. Por quê? Porque a corrida para mim já não é uma obrigação. É uma oportunidade. Então eu vejo a relação, é isso que eu tô falando. Por que eu sou tão feliz hoje correndo? Porque a minha relação com a corrida é diferente. Porque cada vez que eu boto o tênis, amarro o tênis e saio para correr, eu falo, cara, a vida me devolveu uma coisa que eu gostava muito. Então agora eu gosto muito mais. Porque a gente valoriza as coisas que a gente perde. Infelizmente é isso. Uhum. Eu gostaria de, né, poder entender, ou o mundo poderia entender que, cara, valoriza as coisas quando você tem, não quando você perde. Mas, infelizmente, a nossa dinâmica é essa. E quando a gente tem, é aquilo que você take for granted, né? Você, sair para correr, putz, que saco, mas eu vou porque, cara, eu tenho uma prova, eu tenho que treinar. Hoje em dia, cara, isso não existe mais na minha vida. Eu saio para correr falando assim, cara, que sensação tão boa. Eu corro, não tenho dor. Aí você, né, desfruta de tudo aquilo de uma maneira tão diferente. Então, assim, se eu tenho que comparar antes com agora, cara, eu sou muito mais feliz correndo agora. Para mim, eu tenho essa sensação de liberdade e tudo isso que a corrida te leva, né? Que eu acho que tem também essa dimensão para onde a gente vai, principalmente em provas de 200 milhas, que, cara, é maravilhoso, entendeu? Eu não podia estar mais feliz e mais agradecida. Então, assim, é muito melhor hoje em dia. A bike não te dá essa sensação
porque já faz mais de 20 anos que eu não consigo sustentar um treino de corrida e ninguém descobre o que é. Mas eu vivi uma fase, de luto, né, de chateação, de ficar tentando e toda hora a lesão voltava. E depois eu acabei entrando numa fase, cara, que bom que eu consigo pedalar, né? No meu caso, que bom que eu nado, eu olhar o copo meio cheio, não o copo meio vazio. E você tem uma ligação muito forte com a bike, né? Eu via que até enduro você fazia, né? Ou, não sei se você faz ainda. Né? Você começou nas corridas de aventura, onde a mountain bike é uma parte importante. Você ganhou várias provas de mountain bike, até triatlon, como eu falei, você arriscou. Mas não vou nem dizer o mountain bike, né? Mas a bike, de uma maneira geral, porque você também pedala de road, ela não te dá ela não te supre também enfim, não te acalma nesse sentido também. Você consegue equilibrar isso, ainda mais hoje em dia, não no ano de 2025 pós-lesão, mas eu digo de uma maneira geral, tipo assim, cara, a gente sabe que a corrida machuca. É dado, isso é um fato, né? E para quem pedala, tem essa coisa de que, cara, é um treino super legal para quem corre também, é um super treino aeróbio, você consegue, enfim, se divertir. E você, né, claro, você só cai se você só se lesiona se você cai da bicicleta, né, via de regra, né? A bike te dá isso, você aprendeu também a equilibrar, já que você é boa nessas duas modalidades? A bike nunca deixou de estar presente na minha vida. Principalmente porque eu entendi que para você fazer uma ultra, não basta só correr. Eu sempre fui da filosofia de que o treinamento cruzado é importante, porque é o que te mantém bem e forte, né? Para você poder conseguir fazer tantos quilômetros. Então, assim, por exemplo, se eu estou treinando para uma ultra, eu no final de semana um dia corrida e outra bike. E é longo, eu gosto de fazer longo, então assim, eu uso muito a bike no meu treino. Eu uso a road bike, que eu já vejo a road bike mais assim como mais um workout, assim, mais o treino, assim, mas a mountain bike para mim entra a parte lúdica e diversão, que eu adoro fazer trilha, eu adoro fazer coisas técnicas, então muitas vezes eu tô com amigos ou com os meus alunos, a gente, né, um sábado por mês eu faço uma aula de yoga de manhã, e aí depois a gente pedala, a gente sai de bike, vai pedalar, vai fazer trilha e tal. Então, assim, a bike sempre teve, e assim, para mim, ela sempre tá, porque além de eu entender que isso é uma coisa boa para mim, eu me divirto pedalando, eu adoro pedalar. Eu entendo que, assim, dificilmente você vai se lesionar, como você falou. Se você cair, você vai se lesionar. Mas, assim, uma lesão com a bike, dificilmente você vai ter. Então, assim, é o que vai te manter, é o que você soma horas de treino sem ter impacto, você ganha força. Então, assim, essa TDS que eu fiz super bem, que eu acho que foi 2018 ou 2019, que eu considero uma das melhores provas na minha vida, foi a época que eu mais estava pedalando. E eu associo essas coisas, assim, eu acho que a bike me ajudou muito a chegar na TDS, que é uma prova muito alpina, super forte, entendeu? Numa forma física bastante boa. Mas, assim, a bike não te dá a liberdade que a corrida te dá. E a corrida te leva em lugares que com a bike você não chega. Então eu acho que tem assim esse freedom aí na corrida que a bike não vai te dar, e que eu lembro até de conversar com o João Marinho. Eu não sei se você sabe quem é o João Marinho, era um atleta português. Eu coincidi com ele na super travessia Transportugal, ele ganhou, era profissional e tal. Ele foi fazer uma travessia que acho que foi em Picos da Europa e ele morreu, ele desapareceu. Encontraram o corpo dele um ano depois, ele deve ter caído e congelou, enfim, coisas que acontecem. Mas assim, com o João, eu lembro da gente estar falando isso e de eu fazer essa pergunta para ele: João, como? Porque ele era profissional de bike, de mountain bike, e de repente ele resolveu começar a fazer ultra. Eu falei: como assim, João, que você agora faz ultra e tal? E ele me falou isso, ele me respondeu dessa maneira. Ele falou: a corrida me leva em lugares que a bike não me leva. Então, assim, eu sinto isso um pouco também, sabe? Eu acho é diferente. Não é que eu gosto mais ou menos de uma coisa. Eu sou feliz de ter tudo isso englobado na minha vida hoje,
como, por exemplo, o yoga, né? O yoga, para mim, é uma parte muito importante da minha vida hoje. De fato, desde que eu acabei a prova até hoje, eu fiz yoga quase todos os dias. E é o que me ajudou a muscularmente hoje tá super bem, entendeu? Aham. De poder ir lá e dar as aulas e estar se sentindo bem. Porque eu sempre falo, você faz uma sessão, uma aula, parece que passaram 3 dias já. Porque você recupera Legal. de uma maneira tão acelerada que é fantástico, assim, é muito Uhum. bom. E aí tem essa coisa do mental space também, né? De que me leva, me traz essa calma, essa tranquilidade e tudo mais, assim. Mas assim, eu acho que é importante ter um pouco de tudo, apesar de que a relação com cada coisa sempre é um pouco diferente. Uhum. Essa tua abordagem, e você falou muito em outros podcasts sobre a sua abordagem da cocodona, foi quando você teve a lesão, que depois da cocodona você fez a cirurgia, né? Só para o Uhum. ouvinte, aí, o espectador entender. Mas essa tua abordagem de fazer, já que você estava lesionada 2 meses antes, de fazer mais treinos de bike, fazer power hiking, fazer yoga, aí você falou várias vezes que até andar com o teu cachorro aí 2 quilômetros era também atividade física, Sim. porque, claro, nessas provas você tem que caminhar bastante, né? Você não vai correndo 100% do tempo. Uhum. É uma abordagem que você já tinha ouvido alguém falar? Você conhece alguém que faz? Porque a impressão que eu tenho, e eu não sou do mundo das ultras, mas a impressão que eu tenho é que isso talvez tenha chocado ou esteja chocando as pessoas. Eu não sei se você tem algum tipo de feedback, não sei se é através do teu Instagram, das pessoas que você conhece, essa abordagem menos ortodoxa de ter que correr X quilômetros, qual é a sua milhagem semanal, né? Cara, você simplesmente conseguiu se virar e ter um resultado. Claro que isso não é regra para todo mundo, mas me parece uma abordagem que faz sentido, nem só para quem tem algum tipo de limitação ou lesão, mas, de novo, é para poupar você fisicamente dos desgastes que a corrida traz. Uhum. Não foi alguma coisa que eu vi em algum lugar, nem eu quis copiar de nada, não. Foi uma coisa que veio do meu passado e da minha filosofia quando eu treinava para as corridas de aventura, que eu dizia assim, eu fazia brincadeira, né? Eu dizia assim, eu sou que nem um soldado, que eu tô preparada. Quando você me chama para ir para a guerra, eu vou. Porque Você era naquela aquela mulher época. que era cobiçada nas equipes, seu passe valia ouro, hein, Manu? Mas então, porque eu sabia que essas oportunidades saíam de vez em quando, e saíam assim, ó. Eu tô no trabalho, aí alguém me liga e fala, vamos para a China. E eu queria aproveitar. Claro. Então, como é que eu fazia? Eu vivia preparada. Eu falava, eu treino como se eu fosse para a guerra, como se pudessem me ligar e falar, você vai para a guerra agora. E eu tenho que estar preparada. Então, eu treinava tudo. Eu fazia como uma coisa global, porque a corrida de aventura né, esse treinamento global. Você não pode estar só forte na bike e aí depois você vai a pé e quebra. Porque você tem uma equipe com você. Então, eu fazia um treino super diversificado. Um dia eu tinha um caiaque, eu remava na lagoa. Cara, hoje vou remar. Aí vou remar, vou correr. Agora eu vou pedalar, agora eu vou não sei o quê. Então, eu peguei essa minha mentalidade porque eu falei, esse tipo de prova, eu acho que tem uma conexão muito forte com a corrida de aventura. Porque, ao menos, a minha única experiência com não dormir, com dias e dias sem parar e tal, veio da corrida de aventura. Exato. Então, eu sabia, no fundo, que eu sabia o que eu tinha que fazer e que eu era capaz de fazer aquilo. Então, eu tinha que resgatar isso de alguma maneira. Então, eu fui lá e resgatei. Eu falei, cara, se naquela época eu era capaz de fazer isso, eu era capaz de fazer provas de 100 horas e dormir 3, então, cara, eu tenho que ser capaz de fazer isso hoje. Então, deixa eu resgatar essa minha. Como é que eu fazia naquela época? E foi uma coisa muito de repetir o que eu já tinha feito, só que de uma maneira diferente. Claro, hoje eu não vou remar, entendeu? Exato. Eu tenho outras coisas, eu tenho a vantagem e a facilidade que hoje em dia eu sou treinadora e que as aulas eu faço com os alunos, então o meu trabalho, se eu não fizer Já é nada. parte da preparação, né? Exatamente. Eu hoje acabei a prova, eu falei, eu não vou fazer nada.
O nada se resume em 20 horas semanais. Por quê? Porque eu tô dando aula o dia inteiro. Exato. Eu dou 2 aulas de yoga seguida, treinamento de força, mobilidade, não sei o quê. Eu tô o dia inteiro, eu tô trabalhando. Então, assim, se eu não fizer nada, eu já faço muito. Então, o meu trabalho me ajuda nesse sentido, porque eu não tô sentada no escritório, no computador, eu tô em pé, eu tô ativa. E aí eu englobo outras coisas, né? Que aí vem a corrida, claro, treino longo, que eu tive que fazer. Eu falei, cara, o meu treino para ir para Tahoe foi uma backyard. Eu me inscrevi numa backyard porque eu falei, cara, tem todo sentido. O ritmo é lento, você para e começa, para e começa, para e começa a cada hora. Que também Então, é outro, isso que é outro estímulo, é um estímulo completamente diferente, exatamente, né? Do que você correr continuamente. que você se cansa muito mais. Esse lance de separar te quebra. Mas é a realidade de uma prova de 200 milhas. Porque você entra num aid station, às vezes não é nem que você quer ficar lá, mas você tem que trocar a roupa, você tem que trocar o tênis, botar vaselina no pé, comer. Cara, isso demora. Por mais que você queira ir rápido, não é um pit stop. Exato. É algo que demora. E aí, quando você levanta da cadeira e fala, ui, agora eu tenho que continuar. Então, assim, para mim, na minha cabeça, eu falei, cara, uma backyard é perfeito para treinar para isso. Aí eu marquei. E descomplicada do ponto de vista logístico, né? Porque totalmente você tá lá fácil. Vou lá, lugar, boto na minha mesa a minha comida, tal, não sei o quê, e vou lá, dando volta, pego o telefone, faz uma foto, volta, dá outra volta. E a backyard dessa aconteceu 5 semanas antes de Tahoe, que era para mim o timing perfeito. E eu marquei 100 quilômetros como limite. Não passa dos 100. Eu estava com o objetivo de fazer entre 50 e 100. Falei, se eu sair para correr em casa, vou fazer 50. Porque, cara, em casa o máximo que eu vou fazer é 50. Mas numa prova, até 100, ok. E aí, como eu consegui essa prova que coincidiu, 100 quilômetros eu parei. E para mim foi perfeito, entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco entender a situação que você vai encontrar na prova de 200 milhas e tentar replicar isso no teu treino. Então, para mim, isso tudo fazia sentido. Agora, você fala assim, isso é verdade absoluta? Quem sou eu para dizer qualquer coisa? Eu estou explicando o que eu fiz comigo e que deu certo comigo. E que se eu tivesse que orientar muitos alunos, eu orientaria dessa maneira. Porque ou é gente que é mais velha que eu e que se você falar, cara, eu vou te colocar correndo aí, pá, cada dia você vai se machucar antes de começar. É uma maneira de chegar com teu corpo e tua cabeça fresco, saudável. Minha cabeça chegou lá com vontade de correr. A pior coisa que tem, né? É o mais importante, porque a pior coisa que tem é você correr, e aí o dia que você chega lá, você fala assim, cara, eu já tô de saco cheio de correr, eu já corri muito. Aí agora eu ainda tenho que correr 200 milhas? Então, para mim, eu fazia ao contrário, eu falava assim, e eu dormia igual. Em vez de não dormir, eu dormia muito. Falei, cara, semana da prova, dorme 12 horas. Tá certo que eu tive que fazer a viagem, isso tudo para mim prejudica, mas assim, dentro do possível, descansa, dorme, aí quando você chega lá, você tá fresh. Agora eu tô preparada para começar. Uma coisa me chamou a atenção, e você acabou de repetir de novo em outros podcasts que eu ouvi contigo, eu consigo, nunca corri o máximo que eu corri foram 50 quilômetros, mas eu consigo correlacionar direitinho essas provas de 200 milhas como uma corrida de aventura, só que de uma modalidade só, né? Você chega no aid station, não vai trocar a modalidade, você vai continuar na sua modalidade, na caminhada, na corrida. Mas uma coisa é a Manuela ali, do Rio de Janeiro, mocinha, nova, com uma energia incrível, treinando para corrida de aventura, né? Uma coisa é a Manu já com 40 e poucos anos, né? Enfim, tudo mudou na sua vida. E você disse que quando você se inscreveu na Cocodona, você teve uma intuição, você falou alguma coisa assim, falou, cara, eu sou capaz, porque eu já fiz isso. Mas uma coisa é a gente fazer uma coisa, né, que foi incrível, de desempenho incrível, quando você tem 20 e pouquinhos anos, uma coisa é você fazer quando tem 40 e poucos anos, né? Isso passou pela tua cabeça, tipo assim, cara, como é que eu vou, né,
até você se lesionar, eu queria que você falasse um pouco também qual era a sua abordagem, né? Você ia fazer uma abordagem tradicional de fazer 1.000 quilômetros por semana de corrida e tal, e aí, de repente, com a lesão de 2 meses antes, mais ou menos, você mudou tudo isso. Mas passou alguma dúvida na sua cabeça? Tipo, bom, eu já fiz isso, mas agora eu vou ter que... Como é que eu vou repetir isso 20 anos depois? Passou, claro, passou. Eu tive, assim, sinceramente, eu não sabia nem se eu ia chegar no primeiro aid station, para te dizer a verdade, né? Assim, claro que com a lesão as dúvidas se multiplicaram. Exato. E aí era como a minha celebração, sempre falo isso, né? Porque a gente tem muito na cabeça que a gente celebra a chegada, a linha de chegada. Mas quem celebra a linha de saída? Eu digo, essa é que você tem que celebrar, cara. Porque você, para chegar lá, porra, é tão difícil. É tão difícil porque você tem que lutar tanto, você tem que treinar tanto, você tem que tal. Quem é que, quando tá em pé ali, antes de começar a prova, fala assim, cara, obrigada, tô aqui. Tô prestes a realizar um sonho. Exatamente. Então, assim, às vezes eu acho que falta um pouco essa nossa consciência, que talvez eu só tenha conseguido entender isso com a minha lesão. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, eu já tô onde eu queria estar, eu já ganhei muito só de estar aqui. Essa oportunidade para mim é uma oportunidade única na minha vida. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, eu não tenho a menor ideia. Pode ser que eu chegue no primeiro aid station e tenha que parar. Mas cada passo que eu fizer, eu vou celebrar do tipo, cara, eu dei um passo mais, vamos embora, sabe? Então eu acho que isso, assim, é uma coisa super importante, principalmente, né, eu tive todas as dúvidas do mundo de sou capaz ou não sou capaz, mas dentro desse todo esse ruído na minha cabeça, que era você vai conseguir, não vai conseguir e tal, não sei o que, toda aquela informação, tinha uma vozinha assim, fininha, lá no final, que falava assim, cara, acredita, vai rolar. Então, assim, e essa vozinha é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Então, assim, eu estava até gravando um podcast com um cara há pouco tempo atrás e eu estava falando para ele de uma situação em Moab que eu passei de medo, assim, né? Porque eu estava num trecho com muita lama que não me deixava avançar, era muito longo, de noite, eu estava sozinha e vinha uma tempestade muito forte de raio na minha direção. E isso te dá muito medo, porque você fala assim, cara, o que eu posso fazer nessa situação? Eu falei, cara, eu posso colocar minha jaqueta. Não tem mais nada que eu possa fazer. Não existe nada mais. Mas essa voz que eu tô te falando, ela estava lá. E ela falou, fica tranquila, que não vai acontecer nada com você. Então, de alguma forma, eu acreditei que ia dar tudo certo. Que mesmo que a tempestade chegasse, que eu ia ficar bem. Então, eu acho que tem uma coisa assim, né? Que já é uma coisa que cada um tem a sua, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tô compartilhando, uma coisa pessoal minha, mas que eu acho que cada pessoa tem o seu, sei lá, chama de que você quiser chamar, a sua fé, o seu, né? Eu tenho uma aluna de yoga que tem 94 anos. Uau. E ela chama isso de um clau. Clau é tipo uma coisa que está cravada. Uhum. Ela fala assim, na vida você tem que ter um clau, uma coisa que você pode segurar ali exato, na hora que tá tudo, e ela fala assim, às vezes é a tua fé, né? Você acredita algo e tal. Então, assim, é uma coisa que você pode se apoiar, que você pode se basear, que te dá esse conforto, essa segurança. Exato. Eu não sei em português como diria, mas eu lembro quando ela falou assim que você tem que ter um clau, isso para mim fez sentido, né? Que eu acho que eu tenho esse clau, né? Dentro de mim, que é alguma coisa que nos momentos difíceis me fala que vai ficar tudo bem, que tá tudo bem, que você pode ficar tranquila. Então, assim, pelo menos você não entra em pânico, porque, na verdade, assim, entrar em pânico não te leva a lugar nenhum, não vai te ajudar em absolutamente nada, não vai mudar o outcome, o resultado não vai mudar porque você panicou ou não panicou. Quer dizer, se você panica é pior, né? Então, assim, manter a tranquilidade nesses momentos. Então, eu acho que, assim, diante dessas situações extremas,
eu tenho essa coisa dentro de mim que me conforta e que me fala assim, quase como se fosse um anjo da guarda ou alguma coisa que tá te falando, cara, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. E eu acho que é importante ter isso, né? A tua fé, ou tu chama do que você quiser chamar. Se você tivesse que repetir alguma dessas 4 corridas de 200 milhas, qual que você não repetiria? Que eu não repetiria? Isso. Eu acho que a que eu menos desfrutei foi Tahoe. E eu te falo por quê. Tahoe é uma prova que eles chamam de out and back. Então você vai e você volta. Então era tipo, eu começava nesse ponto, Eu achei que eu fosse ia ao para redor de um lago. Não, porque pegou fogo e não sei o que, eles Teve tiveram que alteração. mudar. Tá. Então, assim, era out and back, eu ia 50 quilômetros, voltava para a largada e depois eu ia para o outro lado e voltava muito mais, era, sei lá. Então, assim, o que acontece? Eu gosto de quando eu começo uma prova dessa, eu prefiro pensar que eu não estou numa prova. Eu gosto de desconectar. Para mim, é super importante, talvez o princípio da prova é a parte que eu menos gosto, porque tem gente. Eu gosto quando eu estou sozinha, porque aí eu entro no meu mundo. E aí eu não estou pensando na competição porque eu não estou vendo ninguém. Exato. É como se eu não estivesse competindo. E eu gosto desse mood, assim, de não estar competindo. Em Tahoe era impossível, porque como você ia e voltava, você via todo mundo de cara. E cada vez que você entrava num aid station, os aid stations eram na out and back. Então eu estava com 10 mulheres o tempo todo. E por mais que eu quisesse falar, relaxa, que você não pode pensar em competição no começo, muito menos agora, tem uma parte de você que está competindo, claro, porque você está lá para competir. E que não está deixando você relaxar, não está deixando você curtir, porque está vendo que tem a mulher aqui, lá, a outra aqui, tal, não sei o que, te passou. E isso, assim, fez com que a minha prova fosse mais estressante. Eu só fui realmente relaxar, que foi uma hora que eu peguei o telefone e liguei para o Gerard, quando eu já estava voltando do segundo out and back, eu já estava com 250 quilômetros de prova. Foi aí que eu falei, cara, já está mais controlado, dá para você pegar o telefone e falar, tô aqui, olha só que legal. Né? Demorou todo esse tempo. Quando o Bigfoot sair de um ponto e ir até o outro. Então, assim, a galera que me passava, mas eu não tô vendo essa galera de cara. Eu me centrei em mim, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia de como eu estava na prova. Na segunda noite, eu dormi um pouco. Quando eu acordei, que eu perguntei, eu falei, como é que eu tô na prova? Eu falei, bom, devo estar em sexto, sei lá em que lugar eu estava em segundo. Eu falei, caraca, não esperava, entendeu? Porque você perde a noção. Quando as pessoas param para dormir... nas time stations que anotam lá, tem lá uma tem. por exemplo, não, se eu quisesse saber... Sim, se eu quisesse saber, mas eu não pergunto. Eu não quero saber. E nesse aid station, quando eu acordei, que eu tava com a pessoa que tava fazendo assistência para mim, eu falei assim, eu acho que eu quero te perguntar uma coisa. Aí ele falou, o que você quer me perguntar? Aí eu falei, mas eu não sei se eu deveria perguntar. Como é que eu tô na prova? Ele falou, você quer saber? Aí aquela coisa, você acha que eu deveria saber? Sabe? Aquela situação. Aí ele falou, você tá em segundo. Eu falei, quando ele falou, eu falei, segundo? Como assim? Eu falei, mas não tem várias mulheres na minha frente? Ele falou, não, só a Ashley tá na tua frente. Eu falei, e a terceira? Aí ele fez assim, e ela tava ali do lado. Aí eu lembro de eu falar para ele, então deixa eu pegar um Kit Kat e eu tô vazando, sabe? Eu tô indo nessa. Como é que você reagiu a essa informação? A hora que você Dessa saiu maneira que eu tô te falando. Não, mas aí, eu falei, a hora que... let me get a Kit Kat and goodbye. Mas você saiu apressada? Não. Como é que você processou? Não, eu peguei e falei, ok, vambora. Já, sai daqui, já. Porque essa mulher que estava em terceiro, quando eu vi que era ela que ele apontou, eu escutei ela falando, eu vou dormir. Aí eu falei, bom, ela vai dormir agora. Pega e vaza, vai nessa e vamos ver o que acontece. E depois eu já não dormi mais. Que eu não esperava que eu não fosse dormir mais. Mas assim,
eu peguei e fui sem me apressar nem nada, fazer o meu ritmo. Falei, cara, segue a tua prova. Isso para mim sempre foi claro. E Moab igual. Quando eu peguei a primeira, que eu segui no meu ritmo. E eu acho que ela tentou jogar comigo, ela tentou me queimar. Porque chegou uma hora que ela parou e falou assim, eu tô descansando. Ela queria que eu fosse na frente para eu me queimar. Exato. Mas eu não me queimei, eu segui no meu ritmo. Porque eu tinha claro, eu falei, cara, ela é mais forte que eu. Eu vi que ela tá num ritmo melhor que o meu. E que se eu aqui tentar ir rápido para poder superar ela, quem vai quebrar sou eu e quem não vai acabar sou eu. Então, assim, centra na tua prova e faz a tua prova. E se ela tiver que ganhar, ela ganha. Se você tiver que ganhar, você ganha. Mas faz a tua prova, foca. E eu consigo fazer isso. Eu consigo focar, porque é muito longo e é muito perigoso você fazer isso. Então, assim, eu acho que você só pode fazer isso, você só pode tomar esse risco se você tiver muito, muito certo de que dá para tomar esse risco. Senão, cara, faz a tua prova. Quero perguntar para você, mas daqui a pouco, sobre o Trail Run nacional, né? Porque, cara, o Trail Run pegou uma pressão aqui no Brasil gigantesca, né? Principalmente nesses 10 anos que você está aí. Mas eu tenho uma mensagem aqui que eu faço questão de tocar para você. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Muito feliz aí com essas suas últimas conquistas aí, desse Bigfoot. E é impressionante o que você acabou de fazer. E você sabe que, além de amigo, eu sou um admirador das suas conquistas e da sua dedicação. E a gente tem uma história bem legal junto, né? Lá no início, lá atrás, né, quando tudo começou. E aí tem uma história que eu, assim, de todas as conquistas que você teve, eu acho que essa é a que mais é mais clara assim na minha cabeça, sabe? Até porque na época era seu treinador. Conta um pouco aí sobre como que foi aquela vitória no Xterra da The North Face em 2012 em Ilhabela, aqueles 80K que você ganhou da Trace. Manu, um beijo no coração, sucesso e muita garra aí nessas suas jornadas aí nesse mundo afora. Um beijo no coração. Poxa, que legal. Yasa O Aldir Yasa. Feitosa, seu treinador. Não, cara, o Yasa, assim, realmente é uma pessoa super importante na minha vida, que teve aí um papel, teve e tem, né, porque a gente se fala hoje em dia, uma pessoa que eu tenho maior admiração, maior respeito, me ajudou muito. Hoje mesmo eu falei dele, eu estava dando um exemplo de que, porque estavam me perguntando do La Mission, aquela prova que eu fiz naquele momento, né, que foi em 2011, foi minha primeira ultra, e eu treinava já com ele, e eu lembro dele, assim, falar assim, cara, você tá completamente louca, né? Como assim? Você quer fazer a primeira prova de trail, 100 milhas, La Mission e tal? Mas ele me ajudou muito, e eu lembro, assim, um momento que ele falou, cara, vamos tomar um café, eu quero conversar com você. Eu, naquela época, eu tava multisporte, né, fazendo triatlon, fazendo 12 horas de mountain bike, fazendo tudo, né, curtindo a vida, living la vida louca no esporte. E ele falou uma coisa para mim assim que eu nunca esqueci. Ele falou assim, cara, eu acho que você tem capacidade, você tem qualidade para ser uma boa corredora, a nível mundial até eu tô te falando. Mas eu acho que tem um problema aqui, que você não foca e você está fazendo muitas coisas. Então, assim, você pode seguir a tua vida desse jeito que você está, fazendo um pouco de tudo e sendo mais ou menos average no que você está fazendo, ou você pode focar na corrida e você pode ser boa correndo. O que você quer, né? Então, nesse momento, ele pegou o meu calendário e falou, vamos limpar tudo isso que você está aí querendo fazer, vamos focar. E foi quando realmente, né, houve esse... Eu acho que até o La Mission eu ainda estava fazendo um pouco de tudo, e ele falou, cara, agora, assim, foi quando veio para mim a proposta da North Face de me patrocinar,
E ele teve essa conversa comigo e falou, cara, você tem agora um patrocinador, eles querem que você corra, né? Eles não estão patrocinando você para você fazer Xterra e tal. Eles estão patrocinando uma pessoa que vai correr e vai correr ultra. Então, assim, o que você acha disso, né? E que para mim veio muito como uma surpresa, porque eu não achava que eu tinha nenhuma capacidade para correr bem. Nunca me vi como uma corredora, para falar a verdade. Falei, cara, eu corredora, a última coisa que eu sou corredora, né? Mas enfim, ele acreditou em mim. Esse Xterra de Ilhabela foi uma prova que era uma prova, né, que vinha a Tracy, que é essa atleta da North Face que veio do Canadá. Enfim, tinha a galera do Brasil também, tava a Rosália, acho que tava a Vera, Saporito, enfim, tinha uma galera ainda, né? Não é a mesma galera que está hoje, porque o trail estava começando naquele momento, mas assim, se você me falasse zero que eu me vi com a capacidade de ganhar aquela prova, para mim era impossível, né? Então, assim, que a prova Você já tenha... sabia àquela altura quem eram as suas competidoras? Não, e sabia porque a Tracy veio e eu tava na North Face também. Claro. Então, assim, teve aquele lance, né, da gente se conhecer, de tirar foto, tiveram coisas, eu não sei se teve palestra dela, então sim, eu sabia, eu era consciente de que tava ela, né, tal. Então cara, você respeita isso, assim, de uma maneira, né, caraca, e assim, mais que respeito, porque respeito eu tenho sempre vou ter por qualquer pessoa que eu tô correndo, competindo, mas eu nunca acreditei que eu poderia ser a pessoa a ganhar aquela prova. Nunca acreditei, nunca. E quando me vi naquela situação, né, eu descendo de Castelhanos, né, naquela estrada, e uma moto me acompanhando, porque eu era a primeira corredora, cara, era uma coisa assim surreal, entendeu? Então, assim, eu lembro, né, com o Iasa, a gente, porque ele também correu, eu não lembro agora, eu acho que foi ele que ganhou também, não foi? O Iasa ganhou os 80 nessa. Aliás, eu falei com ele ontem, né? E já convidei ele, esse ano a gente ainda grava. Eu quero ouvir as histórias dele. Eu lembro da gente tirando a foto com o troféu e tudo mais, assim, e celebrando tudo isso, né? Então, assim, acho que foi assim um marco super importante para mim, porque foi a primeira prova, apesar de não ser minha primeira prova de trail, que eu já tinha feito La Mission, mas foi a prova aonde eu tinha feito essa decisão de que eu ia correr, né? Quando eu fiz o La Mission, eu não tinha ainda, eu estava nessa coisa de, vamos ver o que rola. Essa prova foi a primeira prova que eu fiz patrocinada pela North Face, foi assim, né? Abriu uma porta de um mundo diferente para mim. E o Iasa foi parte de todo esse processo, né? E é uma pessoa com quem eu tenho uma amizade super importante, a dia de hoje, a gente se fala, troca ideia. Ele falou para mim, Manu, eu acho que você tinha que ser treinadora. Um dia pensa nisso, né? Ele falou isso lá atrás, quando, Legal. cara, eu nunca tinha pensado nisso. Então foi uma pessoa que viu isso lá atrás. Talvez, não sei, por me conhecer como pessoa e pensar, poxa, você pode ser uma pessoa que pode ter... Porque eu acho que tem essa parte, né, do treinador, que é uma coisa que você não vai aprender em nenhuma escola, em nenhuma universidade, em nenhum curso. É a relação que você tem com os teus atletas. Essa proximidade que você tem que ter para você entender o momento que esse atleta está, saber adaptar os treinos para o momento da vida que esse atleta está passando, entender que, né, que não é uma fórmula que você aplica a qualquer pessoa, cada pessoa tem a sua fórmula diferente, e por isso é importante essa relação, entender quem é essa pessoa, qual é a vida dessa pessoa, o que serve para essa pessoa e o que não serve para essa pessoa. Então, assim, realmente, assim, fico super feliz com essa mensagem do Iasa, porque é uma pessoa que eu sou muito grata a ele. Eu acho que se não fosse por ele, eu nem estaria nesse mundo de corrida hoje. Então, assim, realmente ele tem um papel muito importante na minha vida. O que você diria para aquela Manuela dessa época aí né? Você ganhou diversas provas da North Face, né? Tinha um circuito enorme na América do Sul e tudo mais. Ou como que você olha para essa Manu hoje, né? Na perspectiva de quem tem 40 e poucos anos, quem já viveu tudo o que viveu,
Quais são as diferenças ou como que você evoluiu? Eu acho que tem muitas coisas que permanecem, assim, sabe? A Manuela de antes, que ia para a prova sem expectativa, é a Manuela de hoje que vai para a prova sem expectativa. Às vezes a gente pensa, né, que, pelo menos comigo, tá? Assim, eu acho que tem muitas pessoas que vão lá, ganham uma prova e ganham uma confiança absurda, que essa confiança faz que a pessoa cresça e vá para a prova, agora eu vou lá, vou ganhar e tal. Isso nunca aconteceu comigo. Por mais que eu vá cara, eu faça um resultado, é muito estranho, porque eu falo assim, eu sou, né, eu voltei aqui e aí eu tava com os meus alunos, eles falaram, cara, como assim e tal, tudo isso, eu falo assim, gente, não tem nada demais nisso, sabe? Se eu fiz, continuo você sendo a pode Manuela. fazer. Eu falo, se eu falando para eles, se eu fiz isso, vocês podem fazer. Aí todo mundo ria. Eu falei, gente, mas eu não tenho nada diferente de vocês. Eu sou igual. A única coisa que eu acho que eu tenho uma cabeça que me ajuda muito, entendeu? Mas, sinceramente, eu falo, cara, eu nunca me vi como. Eu nunca fui a mais rápida, eu nunca fui a melhor, eu nunca fui. Para mim, eu sou eu, assim, do mesmo jeito, entendeu? Então, eu acho que, assim, apesar de muitas coisas terem mudado, eu acho que eu, né, na minha essência, eu sou a mesma pessoa. Eu nunca fiquei achando que eu era melhor que ninguém porque eu ganhei uma prova. Sempre fui para a prova, né, com o mesmo respeito que eu tenho pelas pessoas e sempre, assim, tem uma parte de mim que sempre acha que eu vou ser a última a acabar a prova. Umas coisas, assim, que eu não consegui mudar, Aham. nem com ter feito um bom currículo e tal, assim, sempre tem essa parte minha que é muito pé no chão, sabe? Assim, e que eu acho, sinceramente, se eu te falo, eu acho que me ajuda. Porque se eu fosse para uma prova com muita expectativa, cara, é muito fácil você cair lá de cima e tomar um tombo muito feio, entendeu? Então, talvez seja o meu mecanismo de defesa de não cair. Cara, não vai lá em cima, não, porque lá em cima você cai e se machuca. Então fica aqui embaixo. A maneira como eu penso, né? Eu fico aqui. E aí, se eu caio, eu tomo um tropeção aqui e caio, tá tudo certo, me levanto, tá tudo bem. Não é um tombão que eu. Cara, se isso é certo ou errado, se isso é a melhor coisa, não é. Eu acho que talvez é uma coisa que não é nem pensada. É uma coisa que é simplesmente o meu mecanismo, talvez inconsciente, de me proteger de tomar um tombo muito grande. Então eu sempre, né, falo, cara, vamos lá, primeiro tenta acabar. E eu lembro até o Yasa mesmo, né, dele ficar puto, desculpa usar essa palavra, mas puto comigo, do tipo, cara, você não pode ser assim, você tem que ir lá falar que você vai ganhar. Eu falei, Yasa, isso não é real, cara. Isso não sou Não é eu. quem você é. Não sou eu, cara. E se um dia eu comunicar dessa maneira, todo mundo vai falar: que você bebeu? O que você tomou? Não é você, cara. Eu não sou essa pessoa, entendeu? Por mais que eu queira mudar, eu não vou mudar isso. E isso é uma coisa que eu acho que a minha vida inteira eu fui assim, eu sempre vou ser assim, e também não me chateia eu ser assim, entendeu? Talvez assim, pô, a pessoa que é overconfident, né, que vai lá e fala, cara, tem essa coisa de, pô, vou chegar, vou ganhar de todo mundo, tal, não sei o quê. Pode ser muito maneiro, pode vender muito, pode o que você quiser. Mas eu acho que para mim não é real. E eu não consigo, assim, fazer esse personagem. Não combina comigo. Mas isso, essa tua maneira, né, de encarar a corrida é super legal, obviamente, mas você tem atributos que com certeza te fizeram chegar onde você chegou agora, né? Que eu falei para você ontem, eu acho que essa coroação aí da tríplice coroa, sendo redundante, nada mais é do que uma consagração de toda a sua carreira como corredora, principalmente, né? Como atleta de uma maneira geral, mas como corredora principalmente. Mas, cara, você tem virtudes que com certeza te destacam acima da grande maioria das pessoas, né?
O que você acha que é isso, né? Não é um suco de colágeno que você está tomando, ou uma espirulina, ou sei lá, se você usa gomas de creatina. Da onde é que você acha que está o seu maior diferencial para ter chegado aonde você chegou nesse nível de ter tantas vitórias, tantas conquistas, né? E eu não deu para citar todas aqui na abertura, senão demoraria 10 minutos e as pessoas já reclamam que minhas apresentações são muito longas, né? Mas o que você acha que você tem que seria o principal diferencial para você chegar onde você chegou em termos de conquistas? Eu acho que talvez é isso que eu estava falando. As minhas expectativas são baixas. Então eu acho que assim, quando você não tem expectativa, tudo que vem para você é bem-vindo, é bom, entendeu? Eu, por exemplo, eu aprendi e isso meu pai sempre me falou, né? Quando nem estava fazendo esporte e tal, quando acontecia uma coisa ruim, ele falava, cara, agradece, porque isso é o que te faz ser forte, isso é o que te faz aprender, é o que te faz crescer. Se eu ia para o trabalho, meu chefe me esculhambava na frente de todo mundo, voltava para casa chorando, ele falou, cara, agradece, porque o dia que você tiver o teu negócio, você não vai fazer isso com ninguém, não, você sabe quanto dói, né? Então, assim, todos os tombos que eu tomei, assim, eu acho que o esporte, para mim, os momentos difíceis foram os momentos que realmente me ensinaram. Que é aquilo, né? Aquele que você consegue acessar aquela caixinha lá no final né, da tua mente, assim, que está guardado aquilo lá. Você fala assim, cara, olha o nível de sofrimento que você chegou nessa prova. Então, isso aqui que você está vivendo agora não é nada perto daquilo. Então, ter toda essa vivência por trás me ajuda quando se apresenta uma situação difícil, eu falo assim, cara, vai lá no teu recurso, pega lá os teus disquetes e vai olhando tudo que você passou. Cara, dá para superar isso? Dá, entendeu? Então eu acho que essa fortaleza mental que eu acho que eu tenho, que não me pergunte como eu cheguei nela, né? Eu acho que foram coisas que eu trabalhei através dos anos, como você falou no começo da apresentação, aquele acidente com o cavalo, que eu arrebentei a cara com 17 anos, fiquei deformada e eu tinha só 17 anos, tive que superar toda essa recuperação, que para mim foi super difícil. Então, assim, eu acho que continuamente na minha vida eu tive essa oportunidade de enfrentar os problemas e tentar me superar. E eu aprendi isso, né? É uma coisa que eu falo assim, eu já vejo assim, os teus problemas como uma oportunidade. Sempre digo isso, né? Assim, você tem medo de cachorro e tem um cachorro aqui na tua rua. Aí você dá a volta no quarteirão e vai pela outra rua só para não ver o cachorro. Ah, legal, mas você vai passar a vida inteira com medo de cachorro. A corrida de aventura, o que fez? Eu tinha medo de altura. Tinha pânico de altura. Eu não podia ir num prédio alto e chegar perto da janela. Para mim era impensável, porque, cara, me dava aquela agonia de não posso olhar pela janela de pânico. Cara, corrida de aventura eu tive que rapelar para fora da janela. Tive que entrar numa caverna rapelando. Tive que saltar de uma pedra para dentro do mar. Não sei quantos metros. O que acontece? Cara, você vê que os teus medos, os teus bloqueios estão dentro da tua cabeça, que é uma coisa totalmente interna, entendeu? E que muitas vezes é entender isso, tá aqui. A única coisa que tá te limitando é aqui, ó. Depois que você decide que aqui você vira essa chave e que você vai, mesmo que estiver te dando medo, eu vou, dá igual. Eu tô com medo, mas eu vou. Depois acabou. Então eu acho que é isso, né? Eu acho que assim, eu consegui o que eu consegui na minha vida, porque eu não tive medo de falar, cara, eu vou fazer isso, de me jogar no vazio, falar, eu vou fazer isso, como foi quando eu vim morar aqui, que eu me joguei no vazio, né? E acreditar que isso vai dar certo. Então, assim, quando eu vim morar aqui, eu não tinha plano B, nem plano C. Eu não tinha plano. O plano era esse. Se isso aqui não der certo, cara, tenta fazer dar certo. Então, o que acontece? Eu cheguei à conclusão de que na vida
a gente desiste muito fácil, porque a gente sempre tem o plano B, o plano C, o plano D. Então, assim, se esse não deu certo, eu já aciono o plano B. O plano B não deu certo, eu aciono o plano C. Quando você não tem plano, exceto aquele, você fala, eu tenho que fazer isso dar certo. Porque eu não posso, agora eu já não posso voltar mais atrás, entendeu? E quando eu mudei para cá, o primeiro ano foi muito difícil para mim. Muito, 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 muito. E se eu não tivesse aqui, eu tivesse, em vez de estar em Botafogo, eu tivesse na Barra, eu teria voltado para Botafogo. Seria fácil, né? Mas como é que eu voltava daqui para lá? Então, eu acho que às vezes eu cheguei à conclusão essa, de que o mais fácil é você desistir. Você levanta a mão, autos, paro, não quero mais brincar disso. Fácil. Acabou o sofrimento, acabou tudo. Acaba, tal. Na corrida, igual. Eu tô numa situação difícil, aqui no meio da lama, de noite, vindo uma tempestade e tal, não sei o quê. Aciona um botão, tira. Helicóptero, me tira daqui. Acabou. Fácil, né? Acabou tudo. E aí depois o quê? Então, assim, eu acho que essa mentalidade de fazer dar certo, né? Seja qual for a situação, é insistir. É ser, às vezes até, assim, insistente, né? Aquela coisa de, cara, eu vou fazer dar certo, e você tem a capacidade de fazer isso, né? A questão é que às vezes a gente não tenta o suficiente. Muito bacana, muito legal. Faz sentido total e, na minha opinião, você começou já lá no hipismo, e as corridas de aventura acho que reforçaram muito isso, e a prática de esportes ajuda isso, conviver com as pessoas, com os desafios, porque aquilo que a gente falou em algum momento aqui na conversa, né? A gente não é obrigado a fazer isso, a gente faz porque quer, né? Só que isso traz para a gente aprendizados que são fantásticos e que são para a vida, definitivamente. Para terminar, queria que você falasse um pouquinho, se você acompanha a cena das corridas de montanha, de trilha aqui do Brasil, como é que você vê esse desenvolvimento, como é que você vê o desenvolvimento no mundo de uma maneira geral? Você disse que não volta mais para o TMB, pelo menos com a sua cabeça de hoje, né? Uma coisa que você não quer repetir, você quer ir para coisas novas que te desafiem, né? E a gente tem o TMB agora aqui no Brasil, lá em Paraty, né? Aliás, é super falada, super comemorada, e eu acho super bacana. Como é que você vê a cena no Brasil e no mundo hoje? Você que está aí há muitos anos, né? Você vê 2011 a sua primeira, né? Eu vejo assim o crescimento, né? Esse crescimento que é impossível você não ver, né? Desde que eu saí daí, eu lembro que a gente era 3 gatos pingados, né? Na hora que a gente ia correr. E hoje em dia tem, assim, muita gente que eu não conheço, né? Que eu nunca tive a oportunidade de conhecer, até porque a gente não coincidiu nunca em prova. Gente que eu já conheci, que eu acompanhei a evolução. Esse processo natural, né, de que o esporte cresce, se profissionaliza, você vê que os atletas cada vez vão atingindo resultados melhores, os brasileiros vão se tornando cada vez mais competitivos, né? Aqui, por exemplo, muitos que vêm correr o TMB e provas de UTMB, campeonato mundial. Assim, a pena é a questão do recurso, né? Que eu acho que essa é uma coisa que sempre falta. Eu não sei até que ponto esses atletas têm apoio, né, das marcas para poder bancar uma temporada, porque o que acontece? Eu sempre dizia isso, né? Na época que eu comecei a correr, eu já fui para fora. Não porque a The North Face estivesse pagando, eu era empresária, tinha minha empresa, meu salário, e eu pegava e eu apostava por mim, eu botava o meu dinheiro para fazer essas viagens e para competir fora, porque eu sempre acreditei que a competição estava aqui e não no Brasil, né? Que às vezes você fala, pô, eu tô aí pensando que eu sou o rei da cocada preta, aí vou lá para fora, tomo uma surra. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu fiz, que foi boa desde o começo, que eu me joguei na fogueira, eu fui onde realmente estava a competição, assim, apesar de eu competir no Brasil, eu investi em mim, né? Que isso foi um investimento, porque no final das contas é o que eu tô te falando, não foi financiado por nenhuma marca nem nada. Sim, que a North Face me ajudou com algumas coisas, principalmente as provas do Endurance Challenge América Latina e tal. Mas assim, a maioria das coisas fui eu mesmo que me financiei e vim aqui. E assim,
Eu acredito que o Brasil tem muitos atletas com muito potencial e que podem fazer muito bonito fora do Brasil, mas que falta o recurso, né? Que de repente que venha uma marca, ou que venha uma federação, ou que venha e que diga, cara, eu vou bancar para você ir. Então é aquela coisa, né? A galera tá aí trabalhando pra cacete, deixando couro no trabalho, suando para ganhar dinheiro e ainda por cima gastando pra caramba. É complicado, é muito complicado fazer história assim, né? Vir lá e tal e competir com um gringo que, cara, você vem aqui em Chamonix e que vai gastar uma fortuna tomando um café. É fora da realidade. Eu acho que o problema que tem é esse, né? É que esses atletas não têm essa oportunidade, que poucos têm, alguns vão ter, ou que de repente você tem assim uma ficha para todo ano, que você aposta essa ficha aí, e de repente você aposta essa ficha numa coisa que num dia que deu tudo errado. Aí você fala, caraca, porque pode acontecer, né? Por exemplo, assim, vou dar como exemplo um vídeo que eu vi que pô, tocou o meu coração mesmo. Foi a Letícia postando no Mundial, falando, cara, eu fui cortada. Agora eu tô aqui filmando, falo, cara, eu vou aproveitar, pelo menos eu tô aqui, olha só que lugar lindo. Fui cortada e tal, não sei o quê. Né? E uma atleta do nível da Letícia. Então, assim, você pode apostar todas as fichas nesse Mundial e, de repente, aquele dia não saiu o dia. Seja pelo que seja, pela tua viagem que foi longa, que você pegou o voo, a pior conexão para chegar lá, qualquer coisa, né? Então, assim, eu acho que é um esporte que cresceu muito e que vai crescer muito, que as marcas estão chegando no Brasil, que é inevitável, né? O TMB, Paraty, tudo isso faz com que o esporte suba, mas eu gostaria de ver também que esses atletas estivessem apoiados o suficiente para subir junto com essa onda, né? Não só o crescimento das provas, mas o crescimento dos atletas e que eles possam também tirar o máximo rendimento deles. Porque né, para subir tudo junto, né? Subir tudo quantidade de junto, provas, claro. o nível das provas, o investimento nas provas, nos atletas, para que a gente tenha o esporte se desenvolvendo também do ponto de vista da alta performance, e não só dos amadores ou das pessoas que estão lá para curtir o desafio de de 20 quilômetros, 30 quilômetros, né? Exatamente. Legal. Manu, para terminar, o futuro, eu sei que ainda é muito cedo, né? Eu também acho que daqui a 6 meses você já vai ser uma outra Manuela depois dessa conquista. Pode ser. Mas eu vi lá no site da Destination Trail que existe, eles não falam, né, da Quadruple Crown, mas tem Arizona Monster, né, no Excel, Arizona Monster, que dá para você se inscrever e fazer as 4, né? Que não vai ter premiação, que não vai ter nada, mas seria um outro desafio de você fazer uma outra prova no mesmo ano e em poucos meses. Mas você está engasgada ainda com a Tour de Géants, eu imagino, né? Eu não sei se você já ouviu falar do True Hike, que é uma modalidade que eu descobri faz pouco tempo, inclusive a Daiane Luiz teve aqui, ela é praticante, é casada com uma True Hiker, que são pessoas que caminham 3, 4 mil quilômetros, né? Principalmente nos Estados Unidos, mas também tem a Great Himalayan Trail, que já tive aqui um convidado que fez, não correndo, né? Mas fez caminhando. Tem a PCT, tem a Continental Divide. E eu descobri uma prova aí na Itália, chamada Sentiero Itália, de 6.100 quilômetros, que é né? Que é não sei se eles chamam de True Hike, mas talvez seja, que são caminhadas por trilhas e as pessoas são autossuficientes e duram meses, ou semanas, né? Isso não te atrai, né? Eu também descobri uma prova, essa que eu te falei, de repente, para o Mount to Coast, uma prova de 3.100 milhas lá no Queens, né? Uma pista de 800 metros para Mount to Coast pode ser interessante. E é uma prova chamada Sri Shimnoi Self-Transcendence Race. Acho que foi um indiano que inaugurou, é um cara meio budista ou de meditação, enfim. Mas eu descobri essa prova de 3.100 milhas lá em Queens, no coração de Nova York. Tem coisas assim que te atraem, você já não está pensando em nada, você vai se aposentar? Não, é o que eu te falei, eu estou vivendo um momento super legal da corrida, e não penso em parar, pelo menos não agora. Eu acho que enquanto meu corpo
responder bem e minha cabeça também, eu estiver motivada. Tá claro que com essa distância você não pode escolher 10 provas no ano, você tem que escolher poucas, né? Então, assim, aquela coisa que a gente fala assim, a gente gasta um cartucho de vida em cada prova. É tipo jogar um videogame, né? Eu gastei uma vida aqui, agora eu tenho que escolher aonde eu vou gastar. Aonde eu vou gastar a próxima. Mas, assim, como você falou, o Tour de France está aí, é uma prova que eu tenho muita vontade de voltar, simplesmente porque eu realmente, né, eu não acabei, então ficou aquela coisa. O Arizona Monster, a Candice me convidou quando eu acabei a prova, falou, gostaria que você viesse ao Arizona Monster. Mas, assim, foi uma prova que eu acho que ela não foi muito bem executada esse ano. Então, é uma prova, assim, que nos anos iniciais, assim, dá um pouco de medo de fazer, porque eu acho que a prova tem que estar mais rodada, assim, para você ir. Depende, né? Principalmente se você sabe que não funcionou muito bem. E o Arizona Monster acontece justamente quando eu tenho um voo para o Brasil para ver minha família. Então, assim, eu não vou trocar isso pelo Arizona Monster de jeito nenhum. Não vai trocar o Arizona pelo Rio. Não. Mas, assim, eu sei que, assim, se eu quisesse voltar a Cocodona, é uma coisa que seria, né, Mount Coast seria legal para eles, mas eu não sei, eu tenho um pouco a sensação de que Cocodona é uma história que eu já vivi, que mesmo pensando que eu posso melhorar e tal, eu acho que eu vivi ela bem, do jeito que ela tem que ser vivida. Existe uma coisa chamada The Speed Project, que era uma coisa que eu não era consciente da existência disso. Uhum. É uma coisa super exclusiva, você não consegue se inscrever. E eles entraram em contato comigo falando, você é uma sofredora e a gente quer pessoas sofredoras. Então, assim, dá uma olhada e fala pra gente o que você acha. O Speed Project, eu não fiz muita research nisso ainda, mas é uma coisa que tem linha de saída e linha de chegada, mas não tem um caminho. Então, você tem que chegar lá o mais rápido que você puder, do jeito que você puder. Nos Estados Unidos? Tem nos Estados Unidos, tem aqui na Europa e tem no deserto do Atacama. Uau. Quantos quilômetros? Quantas milhas? Depende. Eu acho que está em torno de uns 500 quilômetros. Tá? Tipo assim, eu sei que nos Estados Unidos é ir de Vegas até LA. Mas eles não te dão um caminho. O caminho você tem que descobrir. Você tem que estudar antes. Você tem que estudar e ver por onde você vai. Uhum. Você não. Eu acho que você pode ter uma equipe que te assiste, mas você não pode ter ajuda, assim, fora. Assim, você faz os trechos, eu não sei até que ponto essa equipe pode te ajudar. Uhum. De repente está em algum ponto, te esperar, não sei realmente como funciona. Mas, assim, fiquei interessada pelo fato de que é uma coisa exclusiva, assim, né? E que eu sei. Você não consegue se inscrever, então, assim, que eles entrem em contato comigo e falem, para você saber, tem isso aí, se você quiser considerar, é uma coisa para ter, assim, considerar, né? Mas, assim, sinceramente, fechado não tem nada, pode ser que eu vá numa backyard em dezembro esse ano, se meu corpo e mente estiverem recuperados e a partir daí a gente vê o ano que vem. Se o Lazarus te ligar te convidando para a Barkley, você vai? Eu iria. A Barkley eu iria. Mas o Barkley, você tem que tentar. Então, assim, no dia 31 de outubro, você tem que enviar um e-mail para o Lazarus, explicar a tua história e dizer por que você é merecedor de estar numa Barkley. Claro que se rolasse, eu iria. Eu acho que eu não tenho a menor capacidade nem para acabar um fan loop, nem nada. mas eu iria simplesmente Caramba. porque é uma Barkley. Porque eu acho que é tão complicado, mas enfim, navegação, tudo tão complicado. E é um percurso que você tem, né? Assim, você vê que as pessoas voltam, até que eles entendem o puzzle e aí eles conseguem. Mas, claro, como você diria que não? Eu iria. Legal. Manu, muito obrigado, adorei. Obrigada obrigado por a ter você. cedido tanto do seu tempo. Eu sabia que ia ser uma conversa incrível. Parabéns. Curta aí Obrigada. muito esses momentos e principalmente não pela Tríplice Coroa, mas o momento de vida que você está vivendo.
e Obrigada. que você tenha sempre aí muita saúde. E você volta aqui, não vamos demorar 5 nem 6 anos, pode ter certeza, para você contar aí quais são as suas próximas aventuras, quais foram os seus próximas conquistas. Muito obrigada, para mim sempre um prazer estar aqui, esse bate-papo super legal, espero que os ouvintes gostem da conversa, apesar de longa, né, de repente quando eles têm um treino longo pode colocar lá Exato, e ficar Ou no trânsito escutando. do Rio de Janeiro, né, Ou no Manu? trânsito Infelizmente. se tiver que ir de Botafogo à Barra, dá para escutar esse podcast tranquilamente. Isso, muito obrigada pelo carinho e pode sempre contar comigo, volto com Legal. prazer. Obrigado você, Manu. Saúde. Saúde. Bom, espero que você tenha curtido essa conversa. Eu falei já no começo desse episódio, a Manuela é uma mulher muito bacana de conversar, né? As ideias dela são muito legais, a maneira como ela encara a corrida, como ela encara a vida, como ela encara o esporte. Eu tinha certeza de que seria uma conversa fantástica. Se você busca ouvir e conhecer mulheres incríveis como a Manuela, eu tenho aqui uma lista enorme de outras corredoras de ultradistância que passaram por aqui. Claro, triatletas, nadadoras, mas especificamente, já que a gente está falando das corridas de ultradistância, triatletas, óbvio. Eu tenho aqui uma lista, eu vou citar aqui algumas que eu vou lembrar. A Rosália Guarichi, a Letícia Saltori, Vânia Rambo, a Nini Oliveira, a Carla Goulart, a Fernanda Maciel, óbvio, né? Não dá para deixar a Fernanda de fora de nenhuma conversa quando a gente fala de corrida de montanha. A Daiane Luiz, que a gente mencionou aqui, você encontra todas essas conversas aqui mesmo, nesse agregador de podcast, se você estiver ouvindo esse episódio, ou no meu canal no YouTube. Aliás, siga o Endorfina nesse agregador de podcast, siga o Endorfina, dê uma moral lá para mim no YouTube, estou precisando de mais assinantes, mais seguidores no YouTube para fazer com que o algoritmo leve o Endorfina para mais e mais pessoas. Então, se você curtiu essa conversa, se você curte o Endorfina, vai lá, siga no YouTube, dá uma moral aí para mim que você vai fazer muito pelo Endorfina. E é isso, não se esqueça de seguir o Endorfina no Instagram, no Endorfina BR, e se você tiver curiosidade de ver assuntos correlatos com esses que a gente conversou aqui agora, eu e a Manu, links para outros podcasts que ela participou, para as provas que ela participou, eu coloco muita coisa lá no post do episódio de hoje, lá no meu site, que é o Endorfina BR, também onde você pode ouvir ou assistir do conforto do seu computador ou tablet, onde você estiver no seu celular, todos os episódios também. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana com mais um episódio incrível, com mais um personagem fantástico. Valeu! Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.